Ó, a gente recebe nesse momento um jurista para nos ajudar a entender isso. É sempre bom a gente se conectar aí com juristas, com os especialistas na área do direito, para que a gente possa saber o encaminhamento que se é dado lá no Supremo Tribunal Federal e até responder aos questionamentos da população neste momento. Quem está conosco aqui é o Renato Ribeiro de Almeida. Olá, Renato, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia Fabiola, bom dia Josias, bom dia Sakamoto, que Bom dia. prazer agora voltando do carnaval falar com vocês e falar com toda a audiência do UOL, que alegria. Tem muita gente nos acompanhando, o pessoal está querendo saber do noticiário hoje. Chega de carnaval, vamos para as nossas cinzas, né, que são muitas. Vamos lá, professor, vamos entender essa história. Há algum tipo aí de problema nessa ação do Alexandre de Moraes, essa busca e apreensão em servidores da Receita? O senhor considera normal esse tipo de ação ou vê isso como algo problemático? Eu vejo como problemático, Fabiola, porque infelizmente o Brasil, mais uma vez, ele é um país que as instituições, existem esses vazamentos seletivos e tudo mais. Eu quero tirar um pouco do foco de que são ministros do Supremo ou que são seus familiares e trazer a questão para outro ponto que eu acho que é muito importante, que é o ponto justamente do vazamento de questões que deveriam ser abrangidas e abrigadas pela Lei Geral de Proteção de Dados e que estão sob sigilo. Hoje em dia é possível, infelizmente, isso foi falado aqui já, se acessar dados sigilosos da Receita Federal de todos os cidadãos brasileiros. Tem gente, tem quadrilhas especializadas a vender isso pela internet, em pendrive. Você vai nas grandes praças, por exemplo, lá na Praça da Sé, em São Paulo, consegue comprar esse tipo de material. Isso é muito preocupante, porque esse vazamento ele expõe pessoas, independente se nós estamos falando de ministros, estamos falando de empresários, ou estamos falando de políticos, ou estamos falando de pessoas ligadas ao esporte, isso deve ser protegido. E veja, não é a primeira vez, não é a primeira vez em relação a dados de Receita Federal, não é a primeira vez em relação a muitas outras coisas. Eu recordo todos vocês, na década passada, parece já que faz muito tempo, uma presidente da República, a presidente Dilma Rousseff, teve o seu celular grampeado por um juiz, por ordem de um juiz de primeira instância, e esse áudio envolvendo uma presidente da República, veja a gravidade disso, foi parar em rede nacional, em horário nobre. Eu fico sempre me questionando e sempre que vou falar publicamente falo sobre esse ponto. Imagine se alguém nos Estados Unidos grampeasse o presidente da República, seja ele o Obama ou o Trump ou qualquer outro presidente. Imagine isso na França ou na China, o que teria acontecido. E no Brasil é grampo telefônico uma hora, outra hora é vazamento de dados de pessoas que deveriam estar mais protegidas em relação a esses dados. Isso para gerar um constrangimento, para tentar trazer algumas coisas. É claro que isso não é culpa da imprensa, mas agentes públicos são respeitados e devem ter a obrigação de guardar esses dados, e esses dados não podem ser vazados, seja lá pretexto do que for. Renato, bom dia, obrigado aqui pela presença. Dentro desse ponto, por conta desse tipo de vazamento, desses vazamentos, da forma como foi feita, você vê algum risco de anulação de ações que venham a ser abertas por conta da forma como foi vazado? Eu imagino que sim, porque é a questão da tutela da prova. O que aconteceu na Lava Jato? Nós tivemos uma série de desmandos e, ao fim e ao cabo, a operação esfarelou-se. Esse tipo de situação, ela cria constrangimentos que são desnecessários. Se há ilícitos, esses ilícitos devem ser apurados. Se não há, essas pessoas simplesmente vão continuar tocando a vida delas, independente se nós estamos falando do ministro do Supremo, de seus familiares ou de qualquer outro cidadão. Eu acho que isso é muito importante. E digo mais, eu acho que é importante fazer diferenciações. Essa questão envolvendo o carnaval essa semana, muita gente está falando muita coisa que desconhece absolutamente.
E eu acho que aí é preciso nós fazermos uma análise legalista mesmo. Ah, mas você tem que ser legalista? Sim, porque muitas coisas alguém pode julgar que é imoral, que é amoral, que não deveria ser feito, mas isso é algo subjetivo. Pela legalidade, é proibido que magistrados, sejam eles de primeiro grau ou da Suprema Corte, sejam sócios? Não. É proibido que seus familiares atuem na condição de advogados? Também não. Isso pode levar a uma discussão sobre o eventual código de conduta, sobre proibições futuras. É lógico que isso pode acontecer e seria muito bem-vindo esse debate sério e qualificado. Agora, simplesmente juízos morais, eles devem ser afastados nesse momento, porque aí existe aí uma tentativa por parte desses vazamentos de constranger pessoas, e pessoas que não ocupam necessariamente cargos públicos, ou que têm uma relação mais transversal e tudo mais. Esse é que é o grande ponto que eu imagino. Agora, do ponto de vista da formalidade da investigação, o senhor vê algum problema no fato de esse inquérito ter sido aberto no contexto daquele outro inquérito, lá de 2019, o inquérito célebre sobre as fake news? Vê algum problema no fato de o ministro Alexandre de Moraes ter inaugurado esse inquérito de ofício, sem consulta prévia à Procuradoria, que só se manifestou depois, na hora de adoção dessas medidas cautelares, operações de busca e apreensão? Vê algum problema com o fato de não haver uma conexão direta entre isto que está sendo investigado agora e o objeto do inquérito original que foi aberto lá em 2019, ou acha que está tudo dentro do manual? Bom, eu não acho que está tudo dentro do manual, Josias. Eu acredito que aí existe uma ausência legislativa em relação a isso, porque o regimento interno do Supremo Tribunal Federal acaba dando muita margem para interpretações, e essas interpretações levam a inquéritos como esse. Isso não quer dizer que eles sejam ilegais, mas se nós tivéssemos regras mais claras no nosso país, com certeza nós não precisaríamos ter esse tipo de debate. É uma questão de normas, infelizmente, e aí também não é uma culpa do judiciário propriamente dito. O nosso legislativo ele está muito mais preocupado com outras pautas, que muitas vezes são pautas que se tornam até risíveis, e assuntos como esse, que são muito importantes, não são debatidos, ou quando são debatidos daquele jeito polarizado, querendo botar fogo em tudo, que também não leva a coisa alguma. Então, esse que é o principal ponto. Nós temos que ter regras claras no nosso país sobre quem pode fazer o quê e quando. Quando não há nenhum tipo de previsão, o judiciário acaba tomando, até porque ele não pode deixar de fazer coisas, acaba tomando iniciativa. Não existe vácuo de poder. Essa é a situação que, a meu entender, acontece no Brasil atualmente. Esse inquérito, evidentemente, que já deveria ter sido terminado, teve o seu propósito, tem os seus méritos, não há que se também fazer uma demonização do STF, só que, por um outro lado, evidentemente, que seria muito mais conveniente para todos que nós tivéssemos regras claras sobre esse assunto. E essas regras aí, quais seriam essas regras que trariam essa transparência, professor? O que o senhor sente falta? Uma delimitação, uma atualização em relação à legislação, ao próprio Supremo Tribunal Federal. Eu não digo só a questão de mandatos, porque em outros países, como é o caso da Espanha, dando um exemplo aqui, existem mandatos para os cargos de ministros da Suprema Corte ou da Corte Constitucional. Cada país adota uma nomenclatura. Isso poderia acontecer no nosso país, mas não é só isso. A Corte norte-americana, dos Estados Unidos, ela trata de 100 questões constitucionais por ano, se muito. Ao passo que, no Brasil, são milhares de processos distribuídos a cada ministro.
porque existe uma competência constitucional muito maior em relação aos ministros. Isso também, a meu ver, é um problema. Ô, professor, aproveitando a sua presença aqui, hoje a gente também está tratando do Banco Master, tem uma questão econômica, né, de mais uma liquidação de um banco que era dentro desse pacote, mas eu acho que do meio jurídico, né, a gente antes do Carnaval acompanhou, inclusive, o início da ação do ministro, agora o novo relator do caso lá no Supremo Tribunal Federal, o André Mendonça, ele conversando com a Polícia Federal, pedindo reuniões e pedindo novas informações e relatórios da Polícia Federal em relação a esse caso. Como é que o senhor viu o desenrolar de tudo isso, a saída de Dias Toffoli, o novo relator? Qual é a expectativa? Quais são os problemas jurídicos, né, no esclarecimento desse enorme caso aí que a gente vê cada dia crescer mais do Banco Master, do ponto de vista jurídico? Como é que o senhor está analisando isso? Eu acredito que esse caso ele tem que ser tratado com muita cautela, principalmente para que a gente evite nulidades, como o Josias e o Sakamoto já trouxeram aqui para a gente, as nulidades processuais. Então, se há que se respeitar toda a legalidade, deve ser feito esse processo. Eu tenho esperança que o ministro André Mendonça faça dessa forma, para que lá na frente as pessoas sejam efetivamente punidas. Não é a primeira vez que um banco de grande porte ou de médio porte acaba quebrando no Brasil. Nós tivemos tantos outros casos, lembram-se do Banco Santos, de outras situações envolvendo pessoas com muito poder aquisitivo. E, logicamente, essas pessoas têm conexões no legislativo, no judiciário, muitas relações, muita gente devendo favor, e nós esperamos que aconteçam as devidas punições. Isso é fundamental no país. A gente tem o costume de punir o sujeito que vai lá e acaba assaltando um velhinho, saindo do banco, a mão armada, levando o dinheiro que o velhinho sacou no caixa eletrônico, talvez até a própria aposentadoria na totalidade. Mas nós estamos diante de uma situação que milhares, milhões de pessoas foram afetadas, sejam nos fundos de pensão, sejam nas outras modalidades de investimento, e isso também não pode passar impune. É um crime gravíssimo, que deve ser punido, e todos os responsáveis. Mas isso vai afetar da direita à esquerda, vai afetar um monte de gente? Vai afetar um monte de gente. Então, quando se afeta um monte de gente com acesso a bons advogados, tem que se ter muito cuidado para que não ocorram nulidades processuais. Senão nós teremos mais uma mega operação que no final, ao fim e ao cabo, será toda desmantelada por nulidades processuais. Nós vimos isso dezenas de vezes no nosso país. O professor, dentro da área do direito, né, tem a questão do direito eleitoral, tem também que está analisando o carnaval desse ano no nosso país, né, principalmente por causa do desfile do Acadêmicos de Niterói, que foi em homenagem ao presidente Lula. Está tendo muita repercussão sobre isso. Uma primeira pergunta ao senhor, o senhor acha que houve aí um descumprimento da legislação eleitoral? Isso pode trazer algum problema jurídico ao presidente Lula, que vai tentar a reeleição em outubro? Como é que o senhor viu esse desfile? Bom, primeiro, Fabíola, eu tenho que fazer uma avaliação aqui que é de contexto. Eu já me perdi quantas entrevistas acabei concedendo na imprensa nesses últimos dias, e no Google, aqueles medidores sobre os assuntos, esse assunto dominou completamente o carnaval. Então, a Acadêmicos de Niterói, que é uma escola que não é muito tradicional, salvo engano, é a primeira vez que ela vem para o grupo especial, ela acabou conseguindo uma projeção muito grande, até passando, em termos de conversas e tudo mais, as tradicionais escolas, como, por exemplo, a Mangueira, que sempre chama muita atenção e tudo mais. Então, sob essa perspectiva, praticamente dominou o debate, assim como fez
a Paraíso do Tuiuti, eu acho que todos se recordam do vampirão com a bandeira, com a faixa presidencial fazendo uma sátira ao então presidente Temer, que também era uma estreante no carnaval e acabou tendo muito destaque. O que é relevante desse ponto? Daí eu volto a tirar mais uma vez essa história moral, é legal, não é legal, isso daí poderia ter sido feito de outra forma, poderia não ter sido feito. O que diz a jurisprudência do TSE ao longo de décadas é que para haver a configuração da propaganda eleitoral antecipada, porque nós estamos no período de pré-campanha, a propaganda começa efetivamente do dia 15 de agosto para frente. Então, esse é o período oficial de campanha. O que nós temos agora é o período de pré-campanha. E o que pode na pré-campanha? Pode absolutamente tudo, desde que não se faça o pedido explícito de voto, desde que não se peça voto efetivamente. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós estamos numa situação de legalidade. Mas foi utilizado, está enaltecendo a figura de um pré-candidato. Sim, isso é possível. Assim como é possível um pré-candidato chegar à imprensa e dizer que ele é o melhor, que ele é o mais preparado, que ele é o mais honesto, que ele é até o mais bonito para assumir um cargo. Isso, por si só, não é ilegal. Então, nós tivemos uma situação que eu vejo que é legal, e aí eu chamo a atenção para algo que não se está... Está travando a minha imagem? Não. Só uma pergunta aqui, Não, porque eu acho que... Não, está ótimo, dá para é ouvir. ótimo. Então, assim, o senhor fala que tem várias interpretações, mas se fosse resumir, o senhor acha que fere ou não fere a lei eleitoral? Eu penso que não. Eu penso que não fere a lei eleitoral. E chama atenção para uma certa armadilha, armadilha no bom sentido, evidentemente, que a oposição talvez não tenha percebido. Do ponto de vista processual, para que você ingresse com uma ação de investigação judicial eleitoral, a famosa AIJ, que leva inelegibilidade e tudo mais, você tem que esperar o registro de candidatura, o que leva à compreensão de que essa ação só pode ser proposta a partir de 15 de agosto. Acontece que muitos já propuseram, agora no carnaval mesmo, ações no TSE por propaganda antecipada. Então, se no último caso, eu não entendo dessa forma, mas se no último caso houver uma multa aplicada por propaganda eleitoral antecipada, você encerra o assunto. Então, se torna coisa julgada e necessariamente nós não teríamos mais nenhum tipo de possibilidade de responsabilização por abuso de poder. Eu penso dessa forma. Então, o que trouxe... Eles vão... Não, é que o que trouxe algumas dúvidas, né, professor? Até tem várias reportagens aqui no UOL que ficaram entre as mais lidas nesses últimos dias, foi inclusive todo o contexto do desfile, né? Porque até se questionou um pouco, mas pode, não pode. Mas, por exemplo, o desfile tinha... críticas ali a Bolsonaro, né? Debochava, inclusive, do Bolsonaro. A comissão de frente mostra um bozo e tudo mais. E tem também as questões ali relacionadas a promessas de campanha do presidente Lula, né? Promessas, inclusive, aí já para a próxima eleição. Mesmo com todos esses contextos, o senhor acha que não houve aí um problema jurídico? Na verdade, eu não vi ali a questão da promessa. Por exemplo, a questão de uma nova jornada de 6x1. O fim da escala 6x1, né, que apareceu. Essa história, isso está tramitando já no Congresso Nacional. É uma discussão para agora, não é uma questão para o ano que vem. Então, é uma questão política colocada agora e a agremiação entendeu por bem fazê-la. Agora, outras questões... elas são relacionadas ao presidente, a pessoa que foi homenageada, e também não há como dissociar o presidente Lula da política, do que ele fez ou não fez e toda a sua história. Então é uma homenagem. Eu entendi que é uma homenagem, é inusitado, é algo que não tinha acontecido, sim. Só que daí nós levamos para um campo que é de uma análise política, para um campo que é de uma análise muito mais subjetiva do que legalista.
E sobre uma perspectiva absolutamente legalista, não aconteceu. A gente pode falar, mas foi de bom gosto, foi de mau gosto. Isso faz parte da política, faz parte da avaliação. Agora, não quer dizer que nós estejamos diante de uma situação de ilegalidade. A ilegalidade aconteceria se houvesse o pedido explícito de voto. E é o pedido explícito mesmo, é falando, olha, vote em mim, o número é 13, a eleição é dia 4 de outubro, preciso de mais um mandato, ou qualquer coisa relacionada diretamente a esse propósito. Contar a história do Lula é uma homenagem. Ah, mas ele desceu em algum momento. Bom, ele era homenageado, ele estava ali, ele está vivo, então não é também algo que faça uma diferença absoluta. A questão não houve uma afetação direta. O pessoal fala até de recursos públicos, mas esses recursos públicos foram diluídos entre demais escolas. Foi uma escola que fez a manifestação, tem recursos estaduais, tem recursos municipais. Então não é uma coisa direta, assim, preto no branco, exatamente, para que a gente possa cravar sobre um abuso. É uma coisa muito, muito, muito sutil, e por isso que eu entendo que não geraria punições. Agora, teve a Ordem dos Advogados do Brasil do Rio de Janeiro, entrou com uma ação, né? Quer dizer, entrou com uma ação não, divulgou uma nota entendendo que esse desfile configurou uma prática de preconceito religioso dirigido aos cristãos. Isso por conta de uma ala, né, que eles colocaram lá, os enlatados, as famílias numa lata. O senhor viu aí um desrespeito, preconceito religioso? E isso pode trazer alguma consequência a acadêmicos de Niterói? Ou não? Há essa liberdade de expressão que pode ser respeitada na avenida? É a ala dos conservadores na lata de conserva, não é? É exatamente isso. Então, eu achei uma sátira e eu não faria. Eu penso que ali não há uma ilegalidade, mas eu vejo que é uma sátira que poderia não ser feita, que talvez tenha tido alguma coisa a mais ali, que é a questão dos conservadores na lata de conserva. Eu não vejo que seja uma referência diretamente à religiosidade, aí, assim, uma coisa escancarada, não é um ataque à religiosidade, mas a uma forma de pensamento. E muitas vezes nós vemos no nosso país, infelizmente, práticas também de outros lados, inclusive, infelizmente, de cristãos, falando sobre religiões de matriz africana, falando que aquilo ali é coisa do demônio e coisas desse sentido. Então, é algo que eu acharia melhor não ter cutucado. Mas pensar em consequências jurídicas em relação a isso, também eu acho que extrapola um pouco a liberdade do carnavalesco. É o que a gente sempre utiliza também em relação à comédia, em relação ao humor. O máximo que pode ter acontecido é não ter graça. Não ter graça não significa necessariamente ter praticado um crime. Simplesmente foi uma colocação que eu acredito, numa visão particular minha, que exagerou um pouco, talvez não fosse tão conveniente fazer dessa forma, mas é uma avaliação que vai para o campo justamente da moralidade, da análise pessoal e não da legalidade. Ver aí ilegalidade eu não vejo, não. Tá certo. Professor, desculpa, te explorei demais já aqui com vários assuntos, mas sempre a gente tem questões jurídicas. Obrigada, professor. Eu sou um espectador diário de todos vocês. Eba! Na verdade, praticamente um fã, né? Sempre acompanhando aqui o Josias, a Fabíola, o Sakamoto também na TV Cultura. Então, para mim é uma alegria, uma satisfação conversar com todos vocês. Até me levanto para me despedir dessa maneira. Obrigada, professor. Até. Imagina. Obrigado. Tchau, tchau e uma excelente quarta a todos.